podemos, por mais uma vez, estarmos reunidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a viver a vida que o Senhor escolheu para nós. E com certeza é muito melhor do que a vida que nós escolhemos para nós mesmos. Socorre-nos, Senhor, em toda a nossa falta de fé, toda a nossa incredulidade. E ajuda-nos a sermos edificados, Senhor, na Sua Santíssima Palavra. O Senhor outorgou que seria pelo meio da pregação que a nossa fé seria edificada. Que seria por meio da Tua Palavra que nós seríamos santificados. Ó Senhor Jesus, que assim seja nessa noite. Que as Tuas promessas se cumpram em nós, para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Capítulo 5 de Atos. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 12. Nós já encerramos a exposição naquilo que diz respeito à postura de Ananias e Safira. Já fizemos vários estudos relacionados a essa passagem e hoje nós vamos caminhar um pouco mais. Mas também eu quero conversar com vocês hoje. Não vou falar de muitos versículos, pois eu creio que nessa passagem aqui do versículo 12 existe um princípio essencial, não somente para o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, mas para o nosso relacionamento com o próximo e com todas as coisas que fazemos como cristãos, que é a santidade. Então eu gostaria de fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 13, e nós vamos passear um pouco pela Bíblia, pela graça de Deus, tentando entender o que está escrito aqui. Todos vocês já estão extremamente versados acerca dos assuntos anteriores, que fala de Ananias e Safira. Eu quero fazer a leitura somente do versículo 11, para que a gente possa fazer uma conexão com os versículos que nós iremos meditar hoje. Para aqueles que gostam de anotar, o título da nossa mensagem de hoje é Vivendo com o Propósito Santo. É muito comum hoje em dia, quando vamos conversar com determinadas pessoas, essa palavra propósito, né? Um propósito, o que você pretende na sua vida, qual é o seu alvo? E infelizmente, na grande maioria das respostas, a santidade não é o alvo de quase ninguém, e eu falo isso inclusive dentro da igreja. Isso é algo extremamente preocupante. Então aqui no versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Então perceba que a disciplina do Senhor tem o propósito da edificação do corpo de Cristo e também em alertar aqueles que se aproximam dele que eles estão diante de um Deus totalmente diferente de qualquer outro que se diga Deus, né? Então aqui no versículo 12 nós vamos ver isso. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, preste atenção nessa parte do versículo 13, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. Perceba, ninguém ousava a juntar-se a eles. E ajuntar-se aqui é justamente naquilo que o apóstolo Paulo fala, que nós não devemos ter comunhão entre luz e trevas. Significa simplesmente assistir um culto, mas ter comunhão. Então, a igreja vivia de tal forma, e esse é o nosso referencial, em que ao mesmo tempo em que a gente impacta as pessoas com
a pregação e com o nosso comportamento, e que essas pessoas veem a luz de Cristo e nada podem dizer a nosso respeito, a não ser louvar o Senhor, essas pessoas também têm medo de se associar, uma vez que há uma grande diferença entre os que são de Cristo e os que não são. Então, se qualquer pessoa se sente à vontade em uma igreja santa, essa igreja não está sendo tão santa assim. É preciso que haja temor. E o temor aqui é medo mesmo. Porque com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Mas se a gente que é crente não leva a sério o nosso Deus, imagine quem não é. Se a gente que se diz cristão não leva a sério os nossos compromissos com Deus, imagine quem não é. Então, é isso que a gente precisa colocar bem claro. Para que, muitas vezes, o questionamento, oh Deus, por que eu não consigo evangelizar? Porque, e claro, irmãos, todo o resultado do evangelismo depende de Deus. Mas também é importante que a gente se examine se de fato não estamos atrapalhando a Deus com o nosso mau testemunho. Então, mais uma vez, eu vou fazer a leitura. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E eu gostaria de que vocês deixassem, aqueles que estão acompanhando na Bíblia, que vocês deixassem marcados aqui Atos, porque eu vou voltar a esse texto aqui várias vezes. Mas nós vamos abrir em outro texto, que é logo antes do livro de Atos, nós temos o Evangelho de João. O Senhor Jesus diz no capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 16: capítulo 17 de João. Eu ia falar também daqui do capítulo 12, mas vamos direto ao capítulo 17. O Senhor Jesus está fazendo uma oração. E é importante que você entenda que quando Jesus orou aqui, Ele estava lembrando de você e de mim. Se somos cristãos hoje nessa noite, quero acreditar que sim. É uma oração que Jesus fez por toda a igreja de todos os tempos, de todos os lugares. Se é uma igreja verdadeira, formada por pessoas regeneradas, essa oração foi feita para eles, foi feita por ele, foi feita em prol destes. Então aqui o Senhor Jesus diz de maneira muito clara, no versículo de número 16, olha como Jesus diz aqui a respeito de você e de mim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Será que essa verdade se aplica a gente? Eles não são do mundo, como eu também não sou. Percebe que essa parte final do versículo faz toda a diferença. Porque se eu digo assim, fulano não é do mundo, mas a gente fica sem um referencial. Ele diz, se a gente tem como padrão de santidade uma pessoa que vive de maneira extremamente correta, e até que leva a Bíblia, os princípios bíblicos muito a sério, mas perceba que Jesus aqui eleva o padrão. O padrão aqui não é Moisés, o padrão não é Elias, o padrão não é Davi, não são nenhum desses homens de Deus do passado. O padrão é Ele, Jesus. Eles não são do mundo como eu não sou. Você percebe por que essa igreja impacta? Porque eles tinham esse padrão. E na nossa geração parece que a gente faz o contrário. A gente quer abaixar o padrão para ver se entra mais gente. Porque se a gente manter um padrão de santidade, talvez as pessoas se sintam ofendidas com a pregação, se sintam rejeitadas. Então a gente quer abaixar, o padrão santo de Deus, para que as pessoas se sintam à vontade numa igreja que não liga para o pecado. Mas Jesus não ora por isso. Pelo contrário, Jesus ora pela nossa santificação. Então ele diz,
Santifica-os na verdade. E perceba que Jesus sabia que a gente, eu e você, nós iríamos ser criados em uma geração pós-Einstein. Einstein é um dos físicos e ele é responsável pela chamada teoria da relatividade, que influenciou todas as áreas além da física. E é muito comum hoje você ouvir coisas tipo assim: essa é a sua verdade, a minha é outra. Então assim, esse é o seu relacionamento com Deus, o meu é outro. Eu também creio em Jesus, mas não creio assim como você. Eu não sou fanático como você. Eu não sou radical como você. Mas não é fanatismo nem radicalismo. A questão aqui é certo e errado. Então, quando Jesus diz aqui da verdade, ele sabia que existiriam falsos mestres que iriam relativizar inclusive a verdade. Como se a verdade não fosse algo absoluto, mas relativo. Então Jesus é extremamente cirúrgico e diz, versículo 17: santifica-os na verdade. E o que é a santificação pela verdade? A tua palavra é a verdade. De maneira que não existe santificação fora da Bíblia. É por isso que uma pessoa não é santificada por subir no monte e nem descer dele. Ninguém é santificado pelo jejum, embora o jejum seja perfeito da maneira correta, seja uma prática excelente. Mas isso não nos santifica de modo algum. É a palavra que nos santifica. E de que forma? A palavra, quando... É como o próprio Jesus fala dos vários tipos de solo que recebem uma semente e a reação. Então, quando um solo duro recebe a semente, o que é que acontece? As aves vêm e comem. Quando é um solo rochoso, que tem uma pequena camada de terra, embaixo são rocha, rapidamente nasce, mas por não ter raízes, morre. Depois tem um terceiro tipo de solo, meio de espinhos, a semente também cai lá, nasce, mas porque os espinhos crescem, sufocam, ele não dá frutos. Até que vem o solo fértil. A mesma semente que caiu nos outros 3 solos, cai no 4º solo. E aí nesse solo, ela nasce, ela cresce e ela dá fruto. A mesma semente. Então não é a palavra de Deus que tem que ser mudada. Nós devemos perseverar na mesma palavra, independente dos resultados. Independente do que isso nos custe. E saiba, desde logo, vai nos custar muito. Principalmente muita luta contra a nossa própria carne. Santifica-os na verdade, a tua. Perceba, não é a minha nem a sua. Não é a palavra de nenhum teólogo no decorrer da história. Muitos teólogos falam coisas bíblicas, aleluia. Mas não é a palavra deles que nos santifica. É a Bíblia que nos santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Percebe que, invariavelmente, quando a gente está estudando o livro de Atos, a gente tem que voltar para o capítulo 2 e se lembrar: perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o primeiro ponto. Eles perseveravam na doutrina que os santificava. Então se cumpria aquilo que está lá em Apocalipse: o santo santifica-se mais ainda. Então a santidade, ela é gradativa, ela é progressiva. Versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É o que a gente está estudando no capítulo 5, versículos 12 e 13. Esses aqui estão sendo enviados ao mundo. Jesus Cristo está neles, com eles. Por isso esses sinais e prodígios são feitos. E principalmente por isso esse temor das pessoas em se comprometerem com a igreja, porque eles sabiam que se comprometessem com a igreja, tinha que ser de verdade, porque Deus podia matá-los, como fez com Ananias e Safira, sem aviso. Deus não precisa mandar aviso prévio. Se você não se consertar, amanhã eu te mato. Não, ele te mata e pronto.
E talvez ele nem te avise, talvez você viva uma vida achando que é crente e no último dia, nunca te conheci. Imagina o desespero desses. Então, cuidado, irmãos. Nós deveríamos levar mais a sério a palavra de Deus, porque a palavra é de Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aqui, irmãos, não está falando somente dos apóstolos, está falando da igreja. Não sou eu, pastor, que sou enviado de Cristo. Não, todos vocês são, se são crentes. Se não são, não. Mas como cristãos, todos somos enviados. Então, vocês tiveram um dia hoje, onde vocês frequentaram determinados lugares, tiveram contatos com um grupo de pessoas, e vocês, em tudo que fizeram, vocês foram testemunhas de Cristo, ou para o bem ou para o mal. Ou um bom testemunho ou um mau testemunho. Tudo que fizemos. Versículo 18. Assim tu me enviaste ao mundo, também os enviei. E a favor destes, ou a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Perceba, a nossa santidade, ela não é merecida, porque nós não merecemos. A nossa santidade nos é dada. E por isso nós deveríamos nos sentir ainda mais constrangidos a viver uma vida santa. É em favor deles que eu rogo. Eu acho isso extremamente interessante, irmãos. No versículo 14, eu vou voltar só um pouquinho com vocês. Comecei a leitura a partir do versículo 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Amém? Alguém tem prestado atenção nas pregações? Pois é, ele nos tem dado a palavra. Irmãos, eu não sei se você já saiu da sua bolha. É uma ótima experiência. Às vezes a gente está tão preso ao nosso mundinho, como se os nossos problemas sempre fossem os maiores problemas. Não sei se você sabe que a luz elétrica é algo assim que tem pouquíssimo tempo. Internet, então, muito menos. Nós vivemos em uma época da tecnologia onde a gente tem acesso a Bíblias, a uma teologia bíblica. Pastores de várias partes do mundo e em várias épocas da igreja, a gente tem acesso a esse tipo de ensino. E a gente tem feito o que com tudo isso? Nada. A gente é chamado a geração Coca-Cola, Shopping Center. A gente tem tudo para ser a geração que vai mais impactar o mundo. E a gente é que menos impacta. A gente tem tudo. Um celular, se você tem um computador, um smartphone, nem precisa ser desses top, qualquer smartphone. Você bota um chip, um plano desses aí pré-pago, e você entra em um site e você começa a ter acesso a informações assim que antes as pessoas tinham que saber inglês, latim, grego, e a gente tem o nosso idioma. E a gente não aproveita isso. Eu tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Perceba, a maioria de vocês, irmãos, e eu não estou sendo, meu propósito aqui nunca vai ser agredir ninguém por meio da pregação. Deus sabe, mas é abrir os nossos olhos. Irmãos, a maioria de nós não faz a mínima ideia do que é o ódio do mundo. Acha que o ódio do mundo é porque um vizinho, um colega de trabalho, alguma pessoa disse alguma coisa a nosso respeito. Irmãos, isso acontece até com os ímpios. Eles brigam entre eles. Não é esse ódio que Jesus está falando. Jesus está falando aqui é um tipo de ódio específico, porque os homens são maus e eles se odeiam mutuamente. O ímpio odeia o ímpio.
Eles podem se juntar para fazer o mal contra o crente, vão fazer isso muitas vezes. Mas eles também se odeiam e vivem brigando uns com os outros por poder e dinheiro. Aqui há um ódio específico. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. Percebe? É uma consequência da palavra. Não é um desentendimento qualquer. É o fato de você estar vivendo como um crente bíblico, que vai incomodar o mundo de tal forma que ele vai ter que fazer alguma coisa contra você. Por causa da palavra. Não é algo comum. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Olha a oração de Jesus por nós. É essa aqui. Não, Pai, você não vai tirar ele. Não peça que tire eles dos problemas, mas que ajude a superá-los. Porque se o Senhor não nos ajudar, a gente nem vê o problema. Nossa luta não é contra a carne e sangue. É contra os principados, potestades, hostes espirituais do mal, que transitam nas regiões celestes, invisíveis. Podem usar qualquer pessoa, usar a boca até de um melhor amigo, dizendo a frase: tem compaixão de ti. Será que a gente identificaria isso como demônio? Pois foi assim que Satanás usou Pedro contra Jesus. Tem compaixão de ti, Jesus. Então é preciso que a gente tenha discernimento espiritual. Ainda no capítulo 17, irmãos, o Senhor Jesus ora, versículo 9. E eu quero que você preste bastante atenção nesse versículo 9, porque se você prestar atenção, eu creio que a sua vida vai mudar. Pela compreensão só desse versículo, sua cosmovisão de mundo vai mudar. Vou ler o versículo 8 e 9 para ficar mais claro. Porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo. Mas como pode a grande maioria, né? Eu ia dizer uma grande parte, mas a grande maioria dos cristãos, eles se sentem muito mais compadecidos do ímpio que não se arrependeu e vive em piedade do que do crente que está suportando lutas por amor a Cristo. Sabe por quê, irmãos, isso? Porque a gente se associa àqueles que são iguais a nós. Dois andarão juntos se não estiverem de acordo. Então, por que determinadas pessoas da igreja, elas se identificam muito mais com pessoas do mundo do que com pessoas da própria igreja? Porque nunca foram regeneradas. Jesus não está orando por elas, está fora. Inclusive tem uma outra palavra de alerta: toda árvore que o meu pai não plantou será arrancada. Então não adianta você achar que está enraizado em alguma igreja bíblica, porque se você não tem vivido como um cristão bíblico, na hora do juízo você será arrancado e lançado fora. É pelo fruto que se conhece a árvore. Então Jesus diz: eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então aqui no capítulo 17, essa palavra de Jesus que está se cumprindo lá em Atos. É preciso que a gente se pergunte se esses daqui somos nós. Será que essa oração intercessória de Cristo de fato tem se cumprido nas nossas vidas? Mais uma vez, voltando ao versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes, também
eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico. E a ideia é justamente que Jesus é esse referencial. É a favor destes que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados no que, irmão? Na verdade. Percebe como na comunhão dos santos, a sua opinião e a minha não valem nada. Não importa o que está escrito. Se você não concorda com a Bíblia, irmãos, você está com sérios problemas. Por quê? Porque a sua opinião está errada, a Bíblia está certa, e naquele grande dia isso representará condenação para qualquer um de nós. Porque essa é a verdade que vai nos julgar. Não importa se você concorda com ela ou não. Versículo 20. Não rogo somente por estes. E aqui é importante você entender que Jesus estava pensando em você e em mim. Jesus está dizendo isso aqui no primeiro século. Terceira década do primeiro século. Nós estamos já no século 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio do quê? Do evangelismo falso dos nossos dias? Do evangelismo que joga a palavra de Deus em segundo plano? Do evangelismo imediatista que usa meios carnais para atrair as pessoas para um ambiente supostamente espiritual? Não, irmãos, é só a palavra. E a realidade é a realidade que eu já dividi com vocês. 4 tipos de solo. A semente é a mesma. A gente não pode mudar a semente. Porque mesmo, imagine, se você lança uma semente ruim, se ela encontrar um solo bom, vai acontecer o que com ela? Ela pode produzir alguma coisa boa? A árvore má pode produzir um fruto bom? Mas ela encontrou um bom solo. Mas a árvore é má, ela não pode produzir um fruto bom. Jesus deixa isso muito claro em Mateus capítulo 7. Então eu e você não temos autoridade para mudar a palavra, porque os resultados não são de repente os imaginados, os desejados. Só o fato da gente desejar um resultado já é muita soberba, né? Achar que a gente manda em alguma coisa. Mas a gente não manda nem na nossa vida. Quem é que determinou o momento do nascimento? Você sabia que nem a sua mãe e seu pai determinaram o momento do seu nascimento? E a gente está no século 21. Você até tenta. Eu tenho 3 filhos. Todos os 3 nasceram de cesárea. Né? Ou seja, é a forma que o homem acha que pode planejar, né? Então, dia 20 de manhã, vem aqui, mãe, pai, vamos tirar esse negócio da barriga aí. Ô irmão, todos os 3 nasceram antes. Todos os 3. A segunda, então, foi um susto, porque nasceu 2 semanas antes. O que esperavam? Irmãos, é tanta insignificância da nossa parte. Como é que a gente ainda se acha? A gente não vale nada. Então eu estou falando do nascimento, que é uma coisa assim, talvez até de menor importância. Mas e quem é que manda na sua morte? Nossa, eu não quero morrer hoje não. Milhares de pessoas morreram hoje. Você acha que foi por vontade? Olha, eu não estou afim de morrer não, dá mais aí uns 2 anos, 3, 5, 10. Para quê? Para eu pecar mais um pouquinho, pequei tão pouco. Só tive 70 anos para pecar, quero mais 10. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, porque são essas palavras que o tempo todo não são dadas e a gente muitas vezes despreza. Como o povo desprezou o maná. Você imagina? Todo dia você acorda de manhã cedo e tem um pão que desceu do céu para você, porque você não teria condição de plantar e esperar a colheita no deserto, você ia morrer. Aí chega um momento que o povo diz, mas maná de novo?
Então, comida não é para a gente sentir prazer, comida é para sustentar o corpo. Mas é impressionante como a gente perverte todas as coisas. É o alimento, algo que deveria levar a gente a ser uma comunhão com Deus. As pessoas pervertem. E a gente vê o pecado da glutonaria e outros semelhantes. Então aqui, versículo 20: mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. Olha o que Jesus está orando, por unidade. E o que Satanás está querendo fazer na igreja? Divisão. É mesmo, pastor? Nem sabia. Nunca notei. Nós somos tão unidos aqui. Aleluia. Ô, glória. Até fogo. Eu vou dizer que o pastor combinou. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba que o que está acontecendo em Atos capítulo 5 é o cumprimento disso aqui, ó. E era para estar acontecendo com a gente hoje também, porque Jesus não orou somente por aquelas pessoas dos primeiros anos da igreja, não. Jesus orou por nós também, se somos igreja. Pai, tu me enviaste. Versículo 22: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Olha a repetição. Toda vez que você vê uma repetição na Bíblia, principalmente assim perto, isso é porque a pessoa quer enfatizar o que está sendo dito. E o que está sendo enfatizado aqui por Jesus? Unidade. Todos os ataques de Satanás são justamente para trazer confusão e separação àqueles que devem estar unidos, e união para aqueles que devem estar separados, que é o cristão e o mundo. Devem estar separados. Versículo 22. Versículo 23: eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na... Se ficou faltando, aí Jesus não ficou faltando, vou usar a palavra unidade. E até então ele diz assim, que sejam um. Agora ele diz unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Mas como é que o mundo vai conhecer isso se a gente fica brincando aqui dentro? Se as pessoas brigam até com o pastor, imagine. Que unidade é essa, irmão? Não. É preciso que a gente se conserte. É como, por exemplo, se o pneu do carro está furado, você vai ficar rodando? Não, tem que trocar o pneu antes de você continuar seu trajeto. Vamos trocar o nosso hoje, em nome de Jesus. Eu acho que já tem mais que um furado. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é... Você quer saber qual é a vontade de Jesus? Está aqui. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam comigo também os que me deste. Você entende isso? Irmão, como você entende essas coisas? E existem várias passagens com esse princípio na Bíblia. Você começa a entender uma loucura santa. Porque qualquer pessoa que tenha um mínimo de sanidade, quando ouve ou lê o apóstolo Paulo dizer, porque tudo que para mim era lucro, não passa agora de esterco. Como assim, Paulo? O mundo tem tanta coisa boa. Irmãos, churrasco é ruim? Eu estou sentindo o cheiro de alguma coisa. Acho que é peixe, aquele negócio de ensopado de peixe. Como é o nome disso? Moqueca de peixe é ruim? É ruim? Então, tem coisas boas no mundo.
Mas quando você olha para Jesus e compara, fala, não tem comparação. Não tem. É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo não é que as coisas do mundo não são nada. É porque quando ele começou a comparar a Jesus, ele disse, então não são nada. Por quê? Por causa da comparação. Não por conta das coisas em si mesmas. Então ele diz isso aqui. Olhe, para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Entende por que Jesus disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos? Essa é a vontade de Jesus. E a igreja está sendo perseguida, o último apóstolo está preso em uma ilha, e o Senhor Jesus aparece ao apóstolo João e mostra, João, eu não perdi o controle. Qual é a primeira imagem que João vê? Jesus com 7 estrelas na mão direita e andando no meio de 7 candelabros de ouro. Por quê? Para entender, João, não é você, João, que segura a igreja. Nunca foi Pedro e nem Paulo. Sou eu. João, eu sei que você está preocupado com as igrejas, mas eu ando. Eu vejo o que está acontecendo nela, João. Então, é preciso que a gente entenda, Jesus está vendo todas as coisas. Isso tem que trazer temor para nós. Temor santo. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo, e a gente fica querendo todo fazer as pazes do mundo com Deus. Com frases como, Jesus te ama. Mas como assim Jesus te ama? Não, Jesus ama, é verdade. Aqueles que creem e os que não creem. Os desobedientes, eles estão debaixo do amor ou da ira de Deus? Da ira. A desobediência permanece, perdão, a ira permanece sobre os filhos da desobediência. Mas como assim Jesus te ama? E você está vendo um filho da desobediência na sua frente. Jesus te ama? É isso mesmo? Mas se eu pregar o evangelho como tem que ser pregado, talvez a pessoa até fique com raiva de mim, me evite. Sim, por isso que Jesus não estava brincando. Ele diz, olha, eu dei a palavra e o mundo os odiou. Isso não é exagero. Versículo 25, Pai justo, Pai. E por que a gente deseja tanto que ele seja injusto? A gente quer plantar na carne e quer colher no espírito. Isso é injustiça. Ele não vai fazer isso. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Você entendeu? O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, assim, de maneira muito simples e direta, é que sem santificação, sem uma clara compreensão da santidade de Deus e do reflexo dessa santidade no seu povo, jamais nós conseguiremos evangelizar. Qualquer evangelismo que a gente faça fora desses moldes é um evangelismo falso, que vai trazer muito mais dano do que benefício. O exemplo dos fariseus que atravessavam o mar para fazerem um prosélito. O prosélito é um convertido ao judaísmo. Não nasceu judeu, mas foi convencido por meio da pregação de um fariseu de que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o verdadeiro Deus. Isso é verdade. Mas uma vez que o fariseu, cheio de doutrinas erradas, fazia um prosélito, esse se transformava
2 vezes mais merecedor do inferno do que o fariseu. Você acha que essa verdade não vale hoje para essa igreja moderna? Uma pessoa que foi evangelizada nos moldes, por exemplo, da teologia da prosperidade. Deus me ama, então Ele sempre vai me dar coisas boas e agradáveis e nunca vai me permitir que eu passe por uma única dificuldade. Aleluia! Esse não é o Deus da Bíblia. E antes de eu voltar para a gente concluir em Atos 5, eu vou voltar em Atos 5. Mas depois eu vou para outra passagem, a gente volta para Atos 5 e conclui. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo. Vocês perceberam aqui? De comum, não tinha discussão. Era de comum acordo. Todos no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ou seja, tinha um grupo que estava dividido. Tinha um grupo que, sabe, será? O que ele fez aí com a Aninha de Safira? Ninguém ousava ajuntar-se a eles, porque entendiam que isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Se você levar a sério isso aqui, Satanás vai levar a sério a perseguição que tem contra você e contra mim. Porque às vezes a gente não sente muito a perseguição de Satanás. Irmãos, vocês já viram algum leão correndo atrás de um rato? Alguém? Você já viu algum leão correndo atrás de barata? Já viram? Algum leão escavando o chão atrás de minhoca para comer? Isso não representa nada para Satanás. Ele não vai atrás de você. Mais ainda, se você está dominado pelo mundo que é domínio dele, você ainda vai trabalhar para ele sem perceber. O príncipe deste mundo, que é o que a Bíblia diz de Satanás. O mundo inteiro jaz no maligno, com a exceção daqueles que são de Deus. Mas tem gente que ainda prefere levantar a bandeira branca para Satanás. Ó Satanás, não se meta nos meus negócios, também não vou fazer muita diferença, porque eu estou querendo buscar minha melhora, eu quero viver uma vida digna, eu quero ter uma vida de sucesso, viu Satanás? Se você puder dar uma forcinha, tamo aí. De repente até Satanás pode se voltar para essa pessoa e dizer, você é crente? A pessoa olha para Satanás e diz, Satanás, você sabe que eu não sou, né? Mundo espiritual. É real, é real, é real. E por que vivem como se não fosse? Toma as decisões de maneira completamente impensadas do ponto de vista da Bíblia, sem pesar as consequências. Mas esses não, esses entendiam. E eu estou falando esses que estão fora da igreja, viu? Não é nem os que estão dentro. Você lê o texto, né? Mas os restantes, ninguém ousava ajuntar-se a ele. E eles estão num lugar público, viu? Não é nenhum lugar fechado como esse aqui, não. A referência, o templo era muito grande. Aqui provavelmente uma das portas do templo, assim como a Porta Formosa, que a gente viu lá. Então esse era um lugar e eles se reuniam lá. As pessoas ficavam meio com receio, porque sabiam que ali havia o poder de Deus. A gente sabe disso, irmão? Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. O povo aqui, irmão, é os incrédulos, viu? Porque a pergunta sempre do incrédulo é, como esse povo vive assim? Como é que você pode
pode amar os que te odeiam? Como você pode perdoar determinadas coisas? Como é que você pode fazer o bem àquele que te fez mal? Que é isso? Poder aqui, irmãos, não é nada pirotécnico, não. É uma vida santa, como eu disse a vocês. E se tem uma parte na Bíblia que nos mostra a santidade de Deus, que deve refletir em nós, está em Isaías, capítulo 6. Um dos períodos mais difíceis da história de qualquer povo é quando ele perde um governante justo, né? Um governante que, principalmente no contexto do Antigo Testamento, um rei como o rei Uzias, que na maior parte da sua vida obedeceu a Deus. O rei Uzias, ele fez uma reforma religiosa, levou o povo ao arrependimento, a buscar o Senhor, mas nos últimos, ou no final do seu reinado, ele se envaideceu. E aqui a gente já vê um princípio: santidade é algo que nunca acaba. Você não tira férias. 10 anos de igreja, vivendo uma vida santa. Rapaz, eu estou sufocado. Eu acho que eu vou para um lugar lá, não sei lá. Eu acho que eu vou para Miami. Eu vou para um, sei lá, um desses países assim que ninguém me conhece. Eu lá me solto. Mas 2 semanas depois eu volto. E vivo uma vida santa. Santidade não é isso. O santo, ele deseja ser mais santo. Ele não se sente sufocado pela santidade, não. Ele se sente feliz. O pecado é o motivo da nossa tristeza. Então a santidade na vida do crente é o motivo da sua alegria. Deveria ser. Então olha que coisa linda. Se você nunca leu essa passagem da Bíblia, vale a pena estudar ela. Maravilhosa. Hoje eu não vou me aprofundar muito, até por conta do tempo. Se eu queria poder estar aqui com vocês até 1 da manhã, falando que é muito, muito maravilhoso. Um dia, quem sabe, né? No ano da morte, Isaías 6, a partir do versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, e o rei Uzias, irmãos, era primo de Isaías. Isaías é profeta. Seu primo, ele deu o seu primo, que era um rei justo, dar as costas a Deus aos 45 do segundo tempo. E Deus matar ele com lepra. E agora, Senhor, se até ele foi corrompido, imagine agora o nosso futuro. Não é assim com a gente? A notícia de que a gasolina vai aumentar. Aí você pergunta: você tem carro? Não, mas está todo mundo assustado, eu também fico. É a chamada, né? É o pânico coletivo. Você nem sabe. Ai, pastor, eu estou ouvindo que vai ter tsunamis. Alguém já viu um tsunami aqui no Brasil? Pastor, eu vi que a NASA falou que um meteoro vai passar a 50 mil quilômetros da Terra. Estou muito preocupado. Por que esse meteoro muda de curso? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E é muito lindo, irmãos, porque quando você estuda o hebraico, você percebe que essa narrativa aqui, ela encontra um paralelo lá no livro do Apocalipse, quando o apóstolo João vê o Senhor. A ideia do texto aqui de Isaías é a mesma ideia lá de Apocalipse. É como se a gente estivesse aqui, está vendo essa cortina? Como se essa cortina se abrisse. Aí você enxerga o que está lá por trás. É isso que é revelar, tirar o véu, abrir as cortinas. Então, eu vi o Senhor. A ideia é: o Senhor sempre estava lá. Eu não via, mas eu vi. Você já imaginou se a gente está aqui um dia e de repente está um terremoto? Um estrondo. Alguém cai aí no chão e cego. Pastor,
de escamas. Tem que chamar Ananias. Cadê ele? Mas a gente é tão... A nossa fé tem sido tão... tão errada. Porque não existe fé pequena e grande. Mas a nossa maneira de acreditar no Senhor é tão errada. Às vezes a gente pensa que essas coisas aconteciam naquela época. Mas Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Não mudou, Deus não muda. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você percebe que ele está assentado? Ele está em pé. A ideia é que ele não está preocupado. Você e eu ficamos com qualquer coisa. Principalmente se faltar dinheiro. Mas eu sei que na vida de vocês nunca falta, graças a Deus, as provações são outras. Amém? Tem um irmão, por exemplo, que tem um pedacinho de plástico assim, que chama cartão de crédito. Então, tranquilo. Eu vi. E as abas das suas vestes, as abas, irmãos, é a parte inferior da roupa. É o que a gente chamaria, né, de... Quando a gente faz bainha da calça, né? Aquela parte inferior da roupa. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins. E às vezes a gente tem essa mania, né, não, porque você tem um querubim, primeira divisão. Depois tem um serafim. E depois você vai descendo. Não, aqui não é a ideia. Na Bíblia só tem anjo e arcanjo, que é um só, Miguel. Então todos os outros anjos estão em igualdade. A única diferença na Bíblia é Miguel, que é arcanjo. O nome significa que ele é chefe dos anjos. Deus quis que fosse assim. Mas pastor, não tem querubim? Não tem não. Essa é a ideia de função e não de hierarquia, como na igreja. Aqui a gente tem divisão de função, porque Deus faz tudo com ordem e decência, mas não tem diferença de hierarquia aqui. Nos anjos também, mas a gente gosta, né? Não, eu vou logo chamar um querubim. Não, meu negócio hoje tem que ser de fogo. Vem, serafim. Porque a ideia de serafim quer dizer justamente seres de fogo. No original. Serafins estavam por cima dele. E um serafim, meu filho, se aparecer, assusta qualquer um aqui. Porque a gente tem essa ideia de anjinho, né? Com 2 asinhas, o serafim tem 6. Então você vai olhar, rapaz, que filme de terror é esse? Percebe que o diabo é que se disfarça para agradar a nossa visão? Então aqui, esses seres de fogo que Isaías vê ao redor do trono de Deus, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Por que eles cobriam o rosto? Eles não têm pecado, mas eles não se acham dignos de olhar para o Criador. E a gente ainda se acha digno de discutir se a Bíblia é bíblica. Acho que esse versículo não é bem assim, podia ser assado, cozido, quem sabe. Eu acho que essa parte não se aplica assim para nós, aí é mais assim, né? Em outros tempos. Pois é, esses seres sem pecados, eles não se acham dignos de olhar para o seu Criador. Lembra de Tiago? Os demônios creem e estremecem. Esses seres de santidade sabem quem são, quem é o seu Criador. Com 2 cobriam os seus pés. Mas pastor, eles não têm pecado, mas eles são criaturas. E a criatura nunca será como o Criador. Tem gente que pensa que quando a gente for para o céu a gente vai ser como Deus. Não, a gente nunca vai ser como Deus. E se você pensa assim, para o céu é que você não vai. Nós somos criaturas. E assim, para um cristão, tá ok, viu? Eu não quero ser como Deus, não, imagine, governar o universo inteiro. Não estou com condição de governar a minha vida. Então, estou muito bem em ser criatura. E Deus dizendo, vai, eu vou. Fica, eu fico, pai. Mas está vindo um tsunami, Senhor. Se eu não ficar, eu fico. Somos criaturas, deveríamos estar felizes
de ter alguém que governa todo o universo que nos guia. Isso deveria ser conforto para a gente. Esses anjos cobrem os pés, mostrando que há uma separação. Mesmo para esses seres que são sem pecado, a santidade de Deus é incomparável. Ninguém é como Deus. Até esses seres de fogo santos nunca pecaram. Vivem nessa função, glorificando o Deus Santo. Mas eles não são como Deus. Por isso escondem os pés. E a gente vem para a igreja, dá qualquer coisa para Deus, e se Deus achar ruim, problema dele. É sério. É a sua conta e isso. Com duas cobria os pés, e com duas voava. Eu acho muito feliz a colocação de um pastor que diz, se você prestar atenção, são 4 asas para se santificar. A ideia é para demonstrar a diferença entre Deus e a sua criação. 4 asas. E 2 para servir, voavam. Como é que a gente quer apresentar um serviço a Deus na igreja se a gente não é santo nem quer ser? Não, pastor, mas a igreja precisa. Precisa não. Se tem uma coisa que nem é correto, né? Mas assim, vamos supor, se tem alguma coisa que a igreja talvez precisasse, porque a igreja não precisa de nada, ela é de Cristo, é a nossa santidade. É isso que glorifica o nome do Senhor. Todo mundo passando, olhando e vendo, rapaz, aquele povo é santo. É diferente. A palavra santidade, tanto no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, quanto no Novo Testamento em grego. No hebraico é a palavra kadosh, no grego a palavra hagios. A ideia sempre é cortado e separado para Deus. Isso é santo. Tem outros significados, mas esse é um deles. Você foi separado para Deus. Você agora é de Deus. Tudo mudou. Você foi cortado e separado. Não tem mais volta. E clamavam uns aos outros. Eles clamavam: Santo, Santo, Santo. 3 vezes. Você nunca vai ver na Bíblia que Deus é amor, amor, amor. Você já leu? Deus é justiça, justiça, justiça. Por que essa redação aqui? Por que essa escrita? Por que desse jeito? A ideia aqui é você mostrar que a santidade de Deus é o principal dos seus atributos, dos quais todos os demais atributos derivam. Então Deus é justo? É, mas a sua justiça é santa. Então, se o nosso padrão for a justiça do mundo, a gente nunca vai compreender a justiça de Deus. Deus é amor? É, mas o amor de Deus é santo. Então, se o nosso padrão for o amor do mundo, a gente nunca vai compreender o amor de Deus. Então, esse é o objetivo aqui. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que essa terminologia? Quem foi que tinha morrido aqui? Um rei. Quem chefiava os exércitos dos homens? O rei. Mas aí está com receio pelo seu povo. E agora, Senhor, como vai ser? Vê um povo inimigo aí, a gente está sendo um rei aí que lidere o exército, que nos defenda. Se vier um povo aí mais poderoso, a gente está desprotegido. E a ideia aqui é: vocês nunca estiveram, nem estarão mais protegidos, nem menos protegidos. Porque vocês têm que pensar, vocês estão comigo ou sem mim? Não foi assim que o Senhor conversou com Josué? Em vão vigia o sentinela, se Deus não guarda a cidade. Não adianta, irmãos, ter as melhores armas, o melhor treinamento. Se Deus quiser destruir, Ele destrói. Então aqui, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia. Mas eu não vejo isso, Senhor. O que eu vejo é impiedade em cima de impiedade. Mas é preciso que você entenda que a glória de Deus, ela é inatingível.
Então, não importa se os homens estão multiplicando a maldade, Deus ainda continua o Deus de toda a glória. Por que isso, irmãos? Olha, tentar explicar de uma forma que a gente entenda. Porque para mim também é difícil entender. Normalmente, quando a gente pensa na história, vamos imaginar que aqui é um quadro. Quando a gente pensa na história o quê? Em partes. Então, quando você vai estudar história na igreja, na escola, você tem a história de antes de Cristo, de depois de Cristo, Idade Média, Idade não sei o quê. Você tem aquilo dali. Deus não, irmãos. Deus já conhece tudo. O último fato e o primeiro para Deus é a mesma coisa. Mas que negócio difícil. Irmão, é difícil. E tem gente que acha que ensino difícil é o que está nas faculdades. Não, irmão. Difícil é você entender esse livro. É porque você nunca tentou entender. E também estudar muito ele não vai te gerar tantos recursos materiais, então por que investir tempo nisso, né? É melhor eu estudar mecatrônica. É melhor fazer alguma coisa assim, né? Eu falei mecatrônica porque eu acho que ninguém aqui faz mecatrônica. Porque se eu falasse outra profissão, alguém podia se sentir ofendido. Alguém faz mecatrônica e é ofendido, você quer? Eu tentei de tudo. Você faz mecatrônica, viu? Me perdoe, vamos orar. Então, aqui a gente percebe, a terra está cheia da sua glória. É preciso que a gente entenda, é isso que o cristão enxerga quando ele sofre o mal. Em cima de mal, em cima de mal, em cima de mal, em cima de mal. E o nosso coração tende a se esfriar. Qual é a palavra? E não nos cansemos de fazer o bem. Você sabia que Paulo se inclui? Ele está escrevendo para os irmãos, mas nessa parte aqui eu estou com vocês. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, aqui, a terra está cheia da sua glória, irmãos. Onde as pessoas veem a maldade do ser humano, o que é que nós enxergamos? Não que a maldade não esteja lá, mas a gente enxerga a soberania de Deus. Os ímpios só estão fazendo o que fazem porque Deus permitiu. Faz parte dos planos de Deus. Se você já passou por Provérbios, não é Provérbios que diz: Deus fez todas as coisas com um propósito, inclusive o ímpio. Para quê? Para o dia do juízo. Você sabia disso? Pois é, saiba. As bases, versículo 4, eu tenho que concluir já, o relógio está ali, ó. Já vou concluir. As bases do limiar se moveram. A ideia é que é como se estivesse tendo um terremoto no templo. A voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Fumaça representa presença de Deus e também, em alguns textos, oração subindo ao trono da graça. Então disse eu: ai de mim. O que é isso aqui, irmãos? É medo. Essa expressão ai de mim, que pra gente parece uma interjeição de dor, né? Você chega numa pessoa e belisca, ai! Não, aqui no hebraico não é uma interjeição de dor. Significa: estou amaldiçoado por Deus. Mas pastor, as palavras tão pequenininhas. Pois é, nas línguas são assim, né? Às vezes em português tem uma palavra pequena e em outro idioma aquela mesma palavra é uma expressão enorme e vice-versa. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Ai de mim! Estou perdido! Mas vem cá, qual foi o pecado aqui de Isaías? Isaías é crente. Isaías é profeta, servo de Deus. Ô, irmão, no dia que você se achar muito crente, dá uma olhada para o céu. Olha para Jesus e vê que você não é digno de desatar as suas sandálias. O maior homem nascido de mulher disse essa frase de forma expressa.
A gente faz uma coisinha, já quer botar no Insta. Eu, crente, distribuindo sopão. Eu distribuindo cesta básica. Eu evangelizando. Eu ganhando almas para Jesus. Como eu sou super crente, eu orando. Eu não sei como é que tem gente que tem essa cara de pau de dar o celular para alguém. Vem cá, tira uma foto de eu orando, que eu vou botar no Insta. Aí a pessoa, eu já vi. Se você nunca viu, é livramento na sua vida, viu? Mas tem gente que tem essa cara de pau. Dobra os joelhos assim, com cara de santo, né? Bate aí, bate aí. Aí eu posto no Insta. Momento de devoção com o Pai. Vai ficar. Nunca leu o Sermão do Monte? Entra no teu quarto em secreto. Que secreto é isso? Publicando numa comunidade que milhares de pessoas estão vendo. É o evangelismo de hoje. Você não entende que a tua igreja não tem poder. Porque a gente não é crente. Mas a gente vai ser. Eu tenho fé. Então disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros. Aqui não vale para vocês, porque vocês só falam coisas bíblicas e espirituais. Já pensou? Eu não vou nem dizer o que eu costumo dizer, né? Botar a mão na cabeça de uma pessoa e mostrar aqui no projetor o que ele pensou. Não, irmãos, se eu pegasse o seu celular e visse as suas mensagens de WhatsApp, me trouxe. Deixa eu desligar. Acabou a bateria! Se eu visse as mensagens que vocês trocaram, e aí? São de crente? Não, pastor, mas tem coisa que a gente faz assim, né? Que a gente não precisa assim, tá? Sendo santo, tem? Mas a gente não tem que ser santo em tudo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Digitar no WhatsApp não está excluído, não. Qualquer faça para a glória de Deus. Todas as conversas que mantivemos hoje glorificaram a Deus? Se não glorificaram a Deus, são pecado. Tudo que não glorifica a Deus é pecado. Ah, pastor, assim desse jeito, né? Vem cá, e é de como? Não pedi não, viu? Mais uma vez. Parece até né, que está organizado. Cala a boca aqui, é história de lá. Olha. Melhor a gente levar a sério. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de não julgueis. Não pode. Como é que Isaías diz isso? Isaías não pode julgar o teu próximo. Afinal está escrito, não julgue, para que não seja julgado. Isaías julgou todo mundo aqui. Primeiro ele tirou a trave do olho dele. Depois ele olhou para o povo e diz, a gente, se for o padrão de Deus, está todo mundo aqui reprovado. Melhor a gente consertar isso. Percebe, irmãos, que passar a mão na cabeça do irmão que está em pecado, chama de irmão pela fé, porque por mais que a gente seja crente, a gente não está livre de errar. Então, que maravilha que a gente tem uma pessoa, um irmão que pode nos advertir. Isso é um privilégio. Nós somos uma comunidade onde a verdade reina. Deveríamos ser. Então é maravilha isso. Sei que se eu tropeçar, Deus vai enviar um irmão que vai dizer, oi irmão, e aí, o que foi isso? Que maravilha. Eu moro assim, e os meus olhos viram o rei. Percebe essa expressão? Quem é que tinha morrido? O rei Uzias. Você percebe? Não sei como é que está na sua vida, mas o rei Uzias, rei está em minúsculo. E o rei está aqui, porque uma coisa é as pessoas que brigam por poder aqui na terra. Mais uma vez,
mais do mesmo. A gente continua assistindo os noticiários que mostram poderes brigando, né? Pessoas em cargos, né, de poder, de alto poder, né, do ponto de vista do Estado republicano que a gente mora, né? Eu quero acreditar que é uma república. Então, elas estão brigando. É o presidente do Congresso que está em desacordo, né, o presidente do Senado que está em desacordo com o presidente da Câmara dos Deputados, que está em desacordo com fulano, e eles brigando para ver quem vai ficar com a fatia do bolo. Mais do mesmo. Você pegar... É sempre a mesma coisa, irmão. Mas quem é o Senhor dos Exércitos? É um só. Por isso que Jesus diz: eu não tenho autoridade, eu tenho toda a autoridade. Isso faz toda a diferença. Então, um dos serafins voou para mim, seres de fogo. Voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Se alguém vem com uma brasa viva, você abre a boca. Hein? É brasa, meu irmão. Receba! Tá! Eu queria ver esse pessoal aí que diz que é de fogo aí. Bora, abre agora! Não é fogo que você quer? Ó Senhor, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Aquele instrumento, né, que você mexe na fogueira. Com a brasa tocou a minha boca. Rapaz, é feio. Você deixava, irmão? Ou saia correndo? A brasa está vindo. O anjo é de fogo. Ele tem 6 asas. Não é esses anjos desses filminhos aí que... né? Água com açúcar, não. Aquele anjo grandão, 6 asas, olhando para você, com fogo na mão. Você fica nada. Por isso que a gente vê os apóstolos, estão lá dentro do barco, é meia-noite, Jesus está vindo, andando sobre as águas, e eles querem correr, mas não tem como correr. Eles estão no meio do mar. Ah, fantasma! Mas segundo o judaísmo não tem fantasma. Cabe ao homem morrer uma única vez. Isso não é verdade que está lá só em Hebreus, não. Está também no Antigo Testamento. Eles estão com medo. E olha que é Jesus chegando. Imagine a gente. Não, mas eu tive um sonho com Jesus hoje. E vem cá, você acordou como? Sensação de felicidade. Você tem certeza que foi com Jesus da Bíblia? Porque quando você sonha com Jesus da Bíblia, meu filho, olha, e pelo menos a experiência que eu tenho é baseada na Bíblia, é medo. Porque eu não tenho nada do que me orgulhar. Pelo contrário. Tocou a boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu. Tirar a santidade, irmãos, dói. Perdão, tirar o pecado dói. Ser santo dói. Como foi que Jesus disse: corta a mão, arranca o olho, corta o pé? Mas nós queremos uma pregação que seja indolor, quase que como a água, indolor, insípida, inodora. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? É aqui que eu quero chegar, por isso que eu não vou demorar muito. Como é que a gente vai ser aquela igreja lá de Atos 5 que a gente acabou de ler, prodígios, e o povo está lá no pórtico de Salomão, e ninguém que não tinha certeza que era crente não se aproximava, ficava meio assim, com receio? Se a gente ainda não tem uma visão clara da santidade de Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Já pensou se o Senhor dissesse para a gente hoje: de domingo até o próximo domingo, vocês não irão fazer mais nada. Vocês irão pregar em todos os bairros de Salvador, 2 por 2, 2 a 2. Não, pastor, essa semana não. Pastor, semana não dá.
Muita coisa. Tem que avisar com antecedência, minha agenda, ó. Eu tive compromissos. Tem que ter ordem de decência. Aí para isso tem que ter ordem de decência, né? Mas é que Deus não tem que ter prioridade? Ele tem. Mas ele tem que falar a prioridade dele no dia 1º de janeiro, para organizar no ano. Se o Senhor dissesse, vou enviar. Tem muita gente que adora ser crente, né? Você é evangelista de Facebook, WhatsApp e YouTube. Está lá no computador, né? Você é evangelista, aleluia! Não, Jesus não otorgou esse tipo de evangelismo, não. Ele pode até ser feito, mas ele não é o que Deus determinou na Bíblia. Então aqui ele diz, e aí, como é? Quem eu vou enviar? Irmãos, nessa época aqui o reino de Judá tinha milhares de pessoas, uma quantidade grande de sacerdotes, levitas, né, que serviam no templo. Só Isaías. Mas a gente vai e diz, e depois de Isaías, quem foi que veio? Jeremias. E não foi assim também? Se não fosse a graça do Senhor que providenciou lá Baruque, ele ia ficar o quê? Só ele. Mas a gente tem que ter isso no nosso íntimo. Se a gente estiver sozinho com Deus, a gente é a maioria. Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Rapaz, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas só pode ser uma vez por mês, em tal horário. Não é assim? Nosso evangelismo? Ou uma vez por ano, durante alguns dias. Não, irmãos, aqui é para a vida toda. Então disse ele, vai e diz a este povo, o que? Jesus te ama, maravilha, aleluia, glória, todo mundo vai ser salvo. Multiplicação, tempo, avivamento profético. Ouvi, e não entendais. Vede, e não percebais. Torna invisível o coração deste povo. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. E aí, você ia assim mesmo? Você vai passar 30, 40 anos pregando e assim, para você vai ser como se fosse um trabalho em vão. Nós que somos pessoas tão pragmáticas, a gente sempre quer resultados. Não importam os meios, a gente quer resultados. Com o Senhor é o contrário. Os meios são mais importantes que os resultados, porque os meios determinam o resultado. Você que anda pelo caminho estreito, apertado, você vai chegar no céu. Mas se você anda pelo caminho largo, você não vai chegar lá. Versículo 11. Então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. E aí, irmão, você percebe por que uma pessoa é movida ao evangelismo? Porque ele tem esse sentimento de urgência. Porque ele percebe que Deus não está de brincadeira. Pois é isso mesmo. A maioria das pessoas que você conhece, que tem afeto, estão indo para o inferno agora. Se morressem hoje, inferno. E a maioria de nós não fez nada para mudar isso.
a não ser atrapalhar com mau testemunho. Esse é o senso de urgência. O que Deus está mostrando para Isaías. Você quer ir, Isaías? Pois é, a pregação é essa, e o que vai acontecer é isso. Você vai? Versículo 13. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, olha, isso é graça, irmãos. É Deus guardando o remanescente fiel. Tornará a ser destruída. Meu Deus, por quê? Porque não adianta. É como a gente, você foi tirado do mundo, agora está na igreja. Aleluia! Mas se você não levar a sério aqui, você acha que Deus vai te salvar só porque você está na igreja? Você acha que Deus vai te salvar só porque você se batizou? Não. Você tem que viver uma vida santa, como Deus é santo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinho e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o toco. O Senhor diz, olha, a realidade, ela é catastrófica. Então, se você está vindo para a igreja achando que o mundo é cor-de-rosa, é melhor você repensar a sua cosmovisão. Não. As coisas estão difíceis e ficarão mais ainda. E você pode conquistar o mundo inteiro. E naquele dia, o que você dará em troca da sua alma? Talvez a maior condenação de Deus, à luz de Romanos capítulo 1, é quando Deus não faz nada. Mas Romanos 1 diz, o povo vai fazer isso, e isso, e isso. Não vou fazer nada. Deixa que eles continuem em piedade, na maldade, mas naquele dia destrui todo mundo. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Como é que você pode aceitar um povo que se diz evangélico? Mais uma vez vou falar isso, que tem mais medo do diabo do que de Deus, que tem mais medo de ser demitido, de perder a casa do que de Deus, que tem mais medo de ficar sem dinheiro do que de Deus. É porque não entendeu o que está em jogo. A gente não está falando de um pedaço de tempo, a gente está falando de eternidade. Por isso que o tempo todo no Novo Testamento, várias vezes, não só Paulo, mas o Pedro e João falam, olha, é um pouco de tempo esse sofrimento do cristão, de uma eternidade de glória. Mas você pode ter um pouco de alegria e uma eternidade de tormento. E aí? Nossa realidade não mudou. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus. A realidade é a mesma. Jesus veio e disse, Senhor, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. O que é isso, irmãos? O Senhor não está em busca de qualquer tipo de ceifeiro. O Senhor está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como você vai pregar de um Deus santo se você não vive e nem quer viver em santidade? Como é que a gente vai pregar para as pessoas a respeito do reino de Deus se o mais parecido, o mais próximo do reino dos céus que temos aqui na terra, que é a igreja, a gente não cuida? Então é preciso que a gente resolva essas coisas para de fato evangelizar. Senão o evangelismo, irmãos, não tem razão de ser, a não ser, como disse uma pessoa, um hipócrita esperando os aplausos. Não, a gente não evangeliza para se sentir bem. A gente evangeliza porque é uma ordem de Deus. A gente evangeliza porque ama a Deus e ama o próximo, enxerga a realidade que muitos estão indo para o inferno. E eu vou fazer de tudo para com todos, para, se possível. A gente não evangeliza para se sentir bem. Tem muita coisa em jogo, irmãos.
O diabo está vendo isso, mas será que a gente já viu? Ou você está brincando com um brinquedo que o diabo te deu para te distrair? Você já viu o que um pai faz com... Os pais hoje fazem com as crianças? O pai não quer... Pai e a mãe, né? Não quer brincar com o filho, não quer educar, não quer conversar, tem outros compromissos, aí dá um celular. Meu filho fica lá a tarde toda brincando no celular. Nem sabe às vezes o que a criança está vendo. Por quê? Porque ele não quer gastar tempo educando o filho. Aí o mundo educa. E depois vai dar trabalho, deseducar com a educação que o mundo dá. Tudo errado. É preciso que a gente se levante, irmãos, mas para se levantar a gente tem que ter esse senso de santidade de Deus e daquilo que Ele exige de nós. A graça é grátis, mas a santificação nos custa tudo. Então não adianta você achar que é alcançado pela graça de Deus, e pela mesma graça você não é impulsionado a uma vida santa. E quando os obstáculos vierem, e eles vierem, e eles virão. E aí? É isso que vai dizer se você é crente ou não. Porque ser crente, quando o sol brilha, as nuvens voam sobre o sol, ser crente com um prato na mesa, é fácil. Quero ver. Quando tem até um louvor que diz assim: e quando tudo caiu ao seu redor? E aí? Quando tudo desmoronar, você fica ou corre? Então é preciso que a gente tenha essa atitude, irmãos, agora. Olha aí, eu já vou concluir, é sério, já fechei a Bíblia e o caderno, fique tranquilo. Eu já falei isso para os irmãos uma vez, vou repetir só mais uma vez hoje, porque se Deus me mandar falar amanhã, ou depois eu repito, viu? Tem uma parte, para aqueles que viajam de avião, que para mim é sempre uma tortura. Né? Eu não viajo de avião não, mas eu já viajei e é assustador. Vem um homem ou uma mulher na frente e começa a falar umas coisas dignas de filme de terror. Olha, se o avião cair, nem decolou. Mas se ele cair, existem saídas de emergência. E ainda faz assim. Porque é duas aqui e duas lá. Isso era na minha época, eu não sei como é agora. Mudou, não foi? Agora é o computadorzinho. Ih, é mais assustador ainda, né? Que é na frente assim. Olha, por que eu não viajo? Então, fica. Tem. Aí, na minha época, eu sou da época, eram uns papelzinhos plastificados. Olha, na sua cadeira, você puxa, tem uns papelzinhos explicando isso que eu estou dizendo. Se a gente cair no mar, eu não peguei passagem de navio, eu gosto de avião. Se cairmos no mar, as suas poltronas servem de flutuador. Agora veja, essa coisa está me dizendo. Mas entenda, irmão, quando você passa por uma coisa dessa, é a diferença entre a vida e a morte. Você está, por exemplo, tem uma hora que eles vão cairão máscaras. Se você sabe que vai cair, de repente você passa por uma descompressão, cai aquela máscara, já sabe, bota assim, ó, respira aqui, viu? E diz, bota primeiro na criança. E depois em você. É primeiro em você? E rapaz, olha, tem tempo que eu não viajo. É porque você viajou recente. Então, primeiro em você e depois na criança. Eu acho até que mudou, porque antes era na criança, se eu não me engano. Mas então, tá primeiro em você, depois na criança. Aí você sabe. Caiu no mar, desespero, não sei nadar. Aquele negócio boia, calma. Boia. Pouso de emergência, não tem como abrir as portas. Aquele negócio vira tipo uma rampinha de, né? Que as crianças, os pais pagam uma fortuna para descer. Pois é, ali quando o avião pousa de emergência é de grátis. As portas abrem um negocinho assim de uma rampinha, né? De encher, você desliza. Porque
posto de emergência. Você sabe daquilo. Você foi informado. Isso é a diferença entre a vida e a morte. Assusta? Assusta, irmão. Mas a gente precisa encarar. Porque diferente do avião, que dizem, né? É o meio de transporte mais seguro do mundo, não fui convencido ainda. Que pode cair, o cristão não. Se ele não vigiar e orar, ele vai cair. Ele vai. Satanás não pode vir ao seu derredor, ele já está lá. Ele vive te cercando. Não é que assim, olha, cuidado, viu, com o inimigo, porque pode ser que em algum momento da sua vida ele tente lhe enganar. Não, ele fez isso o dia todo. E a Bíblia já lhe avisou. Não, mas a única coisa que eu ficava no meu dia foi um anjo de luz me dizendo para não levar a igreja tão a sério, que eu devia pensar mais na minha vida financeira. Esse anjo não era de luz. Era de luz, você precisava ver. Brilhou. Mas ainda um anjo vindo do céu que diga algo que vá além do Evangelho, que seja anátema. É a expressão que Isaías usa lá. Ai de mim, anátema. Percebe, irmãos? Está acontecendo hoje com a gente. A santidade de Deus que deveria refletir em nós está passando longe. E a maioria vai voltar hoje pensando que é crente, sem nunca ter sido. Porque o crente, irmãos, eu vou dizer algo e eu sei que eu vou ser mal interpretado. Estou tranquilo em relação a isso. O crente bota o diabo para correr. Pastor, não é bem assim. É desse jeito. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele... Por que a gente não gosta disso? Porque a gente não quer se sujeitar a Deus, porque Deus é santo. E ele exige santidade de nós. Ele exige uma coisa que a gente não gosta muito, que é exclusividade. Não pode servir. É por isso que a gente lê aqui esses 2 versículos de Atos que a gente lê hoje. Atos 5, 12 e 13. Meu Deus, mas por que hoje não? Hoje sim. A diferença tem que ser como essa igreja aqui. E a gente já está estudando ela há algum tempo. Então é preciso que as nossas vidas sejam um altar de adoração a Deus, irmãos. Todas as nossas ações, palavras, pensamentos precisam ser em prol da glória de Deus. Senão nós estamos vivendo uma vida sem propósito algum. No final, pó e cinzas. Mas pó e cinzas no final não adianta. Só adianta agora como sinal de arrependimento. No final, pó e cinzas é destruição. É agora. Deus ainda pode usar poderosamente cada um de nós aqui. Mas é preciso se voltar a Ele em arrependimento, em contrição. E principalmente, como a gente viu aqui, santidade exige, né, o pressuposto de que você tem comunhão com Deus por meio da sua palavra. Santidade não é um machismo. Santifica-os na verdade, a tua palavra. Vamos orar. Ó Deus, me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor, a ser santo. Ó Deus, o Senhor tem nos separado para Ti. Tem sido tão gracioso conosco. Mas eu confesso, Senhor, nessa noite, eternamente, não tenho buscado a Tua face como deveria. Por isso me ajuda, Senhor. Oro também em prol de cada irmão que está na mesma condição que eu, para que possamos, Senhor, estarmos unidos em uma só fé, em um só Espírito,
de fato o teu poder haja em nós, que sejamos como o Senhor disse que seríamos, Senhor Jesus, a luz do mundo e o sal da terra. Ajuda-nos, Senhor, a desempenhar esse maravilhoso ofício de ser cristão. Não nos deixa, Senhor, sermos enganados e atraídos pelas migalhas do diabo, visto que temos uma coroa tão preciosa que nos aguarda. Ó Senhor Jesus, dai-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir a tua santa presença, a tua santa voz, pois como nos ensinaste, pelo sangue de Jesus estamos diante do trono da graça. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a fazer o que temos que fazer, Senhor, para que o mundo inteiro seja evangelizado. Senhor, só falar essa frase, para mim, em especial, parece loucura. Quem somos nós? Mas quando olhamos para a Tua Palavra, vemos como o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nessa noite, Senhor, nós pedimos, nós queremos ser santos. Nós queremos, Senhor, refletir a Tua santidade nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. O Senhor sabe das nossas fraquezas, da vulnerabilidade, Senhor, da melhor virtude que temos. Por isso nos socorre, Senhor, porque nós queremos ser santos como o Senhor é. Já fomos convencidos pelo Teu Santo Espírito que não há outro caminho. E mais do que isso, o Santo Espírito coloca no nosso interior um amor por Ti, um desejo, Senhor Jesus, de Te ver face a face. Como aprendemos que hoje vemos em parte, conhecemos em parte, mas chegará o dia em que nós o veremos como o Senhor nos vê e o conheceremos como o Senhor nos conhece, face a face. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos nesse processo, Senhor, pois é a Tua Palavra que nos dá essa viva esperança, que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Que assim seja nas nossas vidas, Senhor, que haja um recomeço santo a partir de hoje, que brote um grande avivamento no nosso meio, para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Que Deus os leve em paz, debaixo da Tua maravilhosa mão dele que está sobre nós.